Olá, pessoal! Eu sou a Júlia, estudante da oitava fase de Telecomunicações do IFSC São José, e hoje eu e meus colegas Arthur Cadori, Bruna, Sabrina e Paulo Bruno apresentaremos a vocês Eurico Gaspar Dutra e o seu governo. Eurico Gaspar Dutra foi general do Exército e político brasileiro, mais especificamente o 14º presidente do Brasil, ocupando este cargo durante os anos de 1946 a 1951. Dutra nasceu em 18 de maio de 1883 em Cuiabá, no Mato Grosso, sendo o único presidente oriundo deste estado. Sua carreira militar iniciou em 1902, quando ingressou na Escola Preparatória e Tática do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, e suas principais atuações enquanto militar ocorreram durante a década de 20, onde por várias vezes esteve envolvido no combate ao movimento tenentista. A partir de 1932, ele se aproximou do governo Vargas, quando teve importante participação no combate ao movimento constitucionalista desencadeado contra o governo federal, e devido ao seu prestígio militar, foi nomeado ministro da Guerra durante o governo Vargas em 1936. Em agosto de 1945, Eurico Gaspar Dutra afastou-se do Ministério da Guerra para concorrer às eleições à presidência do país. Neste período, Dutra se associou ao Partido Social Democrático, conhecido também como PSD. Também concorreram à presidência o candidato Brigadeiro Eduardo Gomes, pela União Democrática Nacional, a UDN, que combatiu o varguismo, e o candidato comunista Iedo Fiuza, pelo Partido Comunista do Brasil, o PCB. Dutra saiu vitorioso do pleito, obtendo cerca de 55% dos votos. Vale destacar que um fator fundamental que garantiu a sua vitória nesta eleição foi o apoio fornecido por Getúlio Vargas, que recomendou aos seus seguidores o voto em Dutra. A principal ação do presidente Eurico Gaspar Dutra no que se diz respeito à política social de seu governo se dá pela promulgação da Constituição de 1946. Esta que surgiu com o objetivo de implantar um regime de maior democracia no governo brasileiro. A Carta Constitucional de 1946 foi caracterizada por trazer valores e princípios democráticos e liberais da Quarta República do Brasil. No entanto, ainda prevendo princípios de cunho conservador em meios aos seus títulos. Os principais pontos da Constituição se dão por extinção da pena de morte, mandato presidencial vigente por 5 anos, delimitação clara dos limites dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, concessão de direitos individuais de liberdade de imprensa e opinião, e o zelo pelo sigilo de correspondência. O fim da Constituição se deu pela substituição desta pela Constituição de 1967, durante o período da ditadura militar. A aliança política fundada pelo governo Dutra junto ao governo estadunidense trouxe consigo uma série de ações políticas restritivas pelo governo. Estas políticas de cunho autoritário constituíam-se de ações de censura sob a influência soviética no país, além da cassação do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. As ações autoritárias do governo utilizaram do dispositivo da Constituição para invalidar o partido através do pretexto da atuação contra partidos proclamados antidemocráticos. Políticas estas que também foram usadas como justificativa para intervenção em sindicatos e movimentos trabalhistas, restringindo de forma significativa a realização de greves, o que ia contra os princípios democráticos e liberais instaurados pela Constituição. Falando agora sobre a economia no governo Dutra, inicialmente foi adotado uma postura econômica mais liberal, onde o intuito é o Estado não intervir tanto na economia, e nesse período existiram diversos incentivos à importação. Assim foi facilitado muito a entrada de produtos estrangeiros no Brasil, principalmente os produtos vindos dos Estados Unidos. E essa abertura comercial, ela tinha como objetivo combater a inflação no Brasil. Dessa forma, a demanda interna de produtos seria suprida com essas importações, assim possibilitando uma redução de preços.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele estava com uma situação econômica bem estável. Tinha conseguido acumular bastante dinheiro por conta de venda de produtos para países em guerra. Assim, conseguiu garantir uma boa entrada de dinheiro de moeda estrangeira, né? Porém, grande parte desses produtos estrangeiros que estavam sendo importados eram mercadorias de bens de consumo e mercadorias não duráveis, que já eram produzidas anteriormente pelo Brasil, como, por exemplo, produtos têxteis e alimentícios. É também bastante importante ressaltar que esse incentivo à importação ele não foi implementado da forma que deveria ter sido implementado. Isso acabou ocasionando uma redução drástica da reserva cambial que foi adquirida durante a Segunda Guerra Mundial, com todas aquelas exportações a países estrangeiros. E essa redução da reserva cambial, ela antes estava em 708 milhões de dólares em 1945 e depois passou para 92 milhões de dólares em 1947. A política de favorecimento à importação tomada pelo governo Dutra, ela acabou ocasionando uma desaceleração do crescimento da indústria nacional, que acabou forçando o governo a voltar a assumir um leve intervencionismo na economia. Aí regulamentaram as importações, permitindo somente a importação de bens de produção, como máquinas e equipamentos em geral da indústria de base. Com isso, a indústria nacional recebeu estímulos e teve índices de crescimento. Outra marca do governo Dutra também foi o congelamento do salário mínimo. E os reajustes salariais, eles nunca eram compatíveis e equivalentes com a inflação. Essa jogada econômica, ela tinha como intuito viabilizar a entrada de capital estrangeiro no Brasil. Assim, o Brasil teria uma mão de obra mais barata com o congelamento do salário mínimo, assim, podendo incentivar que empresas estrangeiras trouxessem suas empresas para cá. Aqui nesse gráfico, a gente consegue verificar um pouco isso sobre o congelamento do salário mínimo. A gente pode perceber que bem nessa época aqui do governo Dutra, o salário mínimo estava muito baixo comparado a outros anos. E também é importante ressaltar que, apesar de todas essas jogadas econômicas do governo Dutra, a economia do Brasil continuou prejudicada e com uma desproporção na balança comercial entre importações e exportações. Falando agora sobre o Plano SALT, ele era um plano econômico que tinha como principal objetivo o incentivo do desenvolvimento de alguns setores do país, como saúde, alimentação, transporte e energia. O principal plano de ação era a diminuição da taxa de inflação a partir do direcionamento de gastos públicos para setores prioritários. A primeira ação do Plano SALT foi a extinção do plano de obras e equipamentos vigente. Assim foi iniciada a elaboração de um plano ainda em 1946 sob a coordenação do Departamento Administrativo de Serviço Público, o DASP. Esse plano também previa uma forte atuação sobre a área de transportes, de forma que buscava atuar sobre planos ferroviários e rodoviários, assim como melhorias nos portos e condições de transporte nos rios, amplificou a frota marítima e construiu novos oleodutos. Na saúde, o plano previa também a melhoria no nível sanitário da população, especialmente a população rural, através da Campanha Nacional de Saúde. Enquanto no petróleo, o plano previa o aumento em relação às pesquisas referentes à área e o aumento na produção através das perfurações de poços e aquisições de novas refinarias. Por fim, o plano possuía como principal área de investimento a energia, prevendo diversos incentivos à exploração de energia elétrica ao capital privado e adotando também o Plano Nacional de Eletrificação, que foi elaborado em 1944. No entanto, o plano acabou por não se tornar muito efetivo devido à excessiva fragmentação das áreas de atuação, impossibilitando assim a potencialização dos esforços de investimentos criados. Então, resumidamente, o plano econômico do governo Dutra não obteve muito sucesso. E, unido à falta de apoio popular devido ao autoritarismo do governo, acabaram fazendo com que o possível sucessor do Dutra, que era o Cristiano Machado do PSD, perdeu as eleições em 1950. E quem ganhou foi o Getúlio Vargas, assim, retornando para mais um período de governo.